Chega dessa história de que banco digital é só para jovens. Está chegando o War Bank. É uma nova forma de cuidar das suas finanças. Sente. Dessa doideira de culto de cura, essa coisa toda. Quando que foi transicionando para pastor? Porque você era missionário aí. Você era... Não, na realidade foi assim. Eu sou de Campinas, né? Me converti lá. E me tornei pastor lá, né? Fiz seminário, tudo. E aí, em 91, assumi minha primeira igreja, abri a igreja, né? Comecei do zero. Então, a transição desse missionário... E lá eu fui pastor mesmo. Eu me tornei missionário depois de pastor. Ah, tá. Foi ao contrário. Eu fiquei 3 anos e meio como pastor, aí vim para... Porque missionário, por quê? Porque abri, um cara que está indo para... Né? E ali eu fui transicionando. Eu fui transicionando a igreja até aquela... Foi uma coisa que, sei lá, foi natural. ao contrário, então. Não, eu era pastor antes. É. Na Quadrangular? Quadrangular. Na Quadrangular. Igreja do Evangelho Quadrangular. Na Quadrangular. Quantos anos ficou na Quadrangular? Rapaz, eu fiquei na Quadrangular de... Eu fui batizado em 1981, né? Mas eu entrei, acho que foi em... Batizou com quantos anos, pai? 12, 13, 14? 11 anos? 12 anos. 12 anos. Mas em 1981, 14 de junho de 1981. E fui em novembro de 91, fui consagrado pastor e fiquei na igreja como pastor, depois como bispo, até final de 2012. E o senhor, até dezembro de 2012. O senhor, na adolescência ali, ou na juventude... Era juventude mesmo, sabe? Na igreja, algum seminário também, depois o senhor estudou alguma coisa de ministério com o Luciano Subirá, fez parte de alguma coisa, com o João Alexandre também, né? Não, peraí. Vamos Tipo contar assim, as duas histórias. Primeiro, minha mãe que me levou para a igreja. Minha família não ia na igreja, né? E minha avó gostava muito de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. E minha mãe era filha de um pastor que tinha se desviado por conta de um monte de problema que teve quando ele chegou em Campinas e ele acabou não sendo recebido pela igreja. Ele, muito humilde, coitado, desviou. E aí minha mãe casou com meu pai, só que ela encontrou meu pai, ela tinha 16 anos de idade, eu nasci com 17. Quando ela tinha 17, meu pai fez aniversário agora, né, dia 16 de novembro. Quando eu nasci, ele fez 20 anos, 16 de novembro, e eu vou fazer agora dia 29. Dá até para mandar os presentes, dá tempo ainda, viu? Olha aí. No mesmo dia do meu aniversário, 16 de novembro. E meu pai, 16 de novembro, né, e eu sou de 29 de novembro. Oi, todo mundo novembro. Meu pai fez 20 anos, eu nasci. Tanto é que meu pai fez 73 anos agora, semana passada, e eu vou fazer 53, né? Minha mãe tinha 16. E aí minha mãe começou a me ensinar a ir para a igreja, né? Mesmo que meu pai não ia, minha família não ia, mas ela ia escondidinha, levava, né? Teve uma situação difícil na vida dela e ela foi curada através do programa de rádio Visita ao Seu Lar, do Orlando Gauss, saudoso Orlando Gauss. E aí começou a minha trajetória. Aí eu comecei a ir para a escola dominical. Quando eu entro na escola dominical, que era a única coisa que eu conhecia da igreja, escola dominical, eu conheci, na minha classe, quem era o que estava junto ali, sentado comigo, só que ele era mais velho um pouco, era o João Alexandre Silveira. Era dali. A família dele era dali, a mãe dele, a Yara, a esposa, a irmã dele. O cantor, João Alexandre cantor. João Alexandre cantor. E ele já tocava daquele jeito. Ah, já tocava. Eu lembro que, acho que uns 2 anos depois, teve um festival de música na igreja, Novos Talentos, né? Uhum. E ele participou com 3 músicas. Ele ganhou o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Não, cruel. Caramba! Não, cruel. Parece que é mentira, né? Mas é verdade. Caramba! Eu também fiz já compunha pra valer, já. Nossa. O senhor lembra de alguma canção dele que... Mas era dessa época já? Tipo, eu assim... não me lembro. Eu lembro que dessa música, eu lembro de uma outra, que eu lembro de uma música que ele cantava. Aquela Rei das Nações é dele ou ele só regravou? Cara, eu não me lembro. Qual que é essa? Não lembro. As tuas obras. Rei das Nações. Quem não te dá... Ah, é dele? Não sabia. Então, o Baruch eu cantando. conheço por ele, mas eu conheço pelo Baruch. Louco, essa noite pedirão a sua alma. Vai com calma, sai do trauma. Tem alguém batendo palma por te ver assim. Essa foi a primeira que eu ouvi dele.
Não, toca muito, compõe muito. Bom, o João é uma benção, eu amo o João. Quando eu estava com Covid, Muito eu falei, bom. João, canta uma música para mim. Ele mandou a música, eu fiquei todo emocionado. Eu também participei de um concurso, eu fiquei em último, antepenúltimo e penúltimo. É, eu também, cara. Eu participei de uma maratona. Aí aquela coisa doida. Maratona né? de corrida? Maratona. Cheguei no 15º lugar, cara. Foi uma maravilha. Milésimo, irmão. 15º. E tinha 900 só. Não, tinha 13 mil. Aí, então foi bem pra caramba. 13 mil, você chegou em milésimo? Milésimo. Tá, Você é bem. doido. É que o Milésimo resto quinto. não chegou, né? O resto parou no meio do caminho. Eu conto essa história outro dia. Mas voltando, aí você estava perguntando do João Alexandre e tal, aí a gente começou a trabalhar na mocidade, fazendo o trabalho, uma coisa linda aconteceu. E nesse meio de caminho, eu entrei no Instituto Teológico na época do Bernard Johnson. Ele tinha um ministério dele em Mogi, Mogi Guaçu, que é perto de Campinas ali. E ele tinha uma base dele, poxa, aquela base americana, né? Aquela coisa doida que a gente nem tinha, com aquela estrutura toda. E ele que gerou a ETAD, essa escola da Assembleia de Deus, foi gerada lá dentro, só que era do Ministério Bernard Johnson, chamava IBCamp. Na época era o Jorge Vale, era o Randall Hauer, Ricardo Hoover, que era presidente era Instituto Internacional por Correspondência. Então, eram umas paradas que existiam. Tudo era em Campinas. Campinas era o centro. Né? A sede do Ministério Jim Swaggart era em Campinas. Randall Hauer era o secretário de Jim Swaggart. Então, eles eram tudo nosso professor. Serafim Zidoro, que escreveu o livro Escatologia, ele era o meu professor. E um dos alunos ali, quem era? Luciano Subirá. Você estava na frente. Eu sentava no fundo, na hora dos bagunceiros lá. Né? E ele... E o Luciano, desde aquela época, era ele, Mirko Levac, mais uma turma, o pastor João, os outros lá. É uma turma que marcou história, né? E ele era aquele cara que a conversa dele era: comi Bíblia 4 horas hoje. Eu fiquei 4 horas. O Subirá? Eu tinha uma inveja dele, rapaz. Eu olhava assim, como é que ele consegue? Né? E eu lembro uma vez que o Jorge... Não é à toa que ele é o Subirá, né? Nosso instituto era assim. Era assim... Ninguém sabia quem ia pregar, então tinha um culto por mês. Geralmente eu fazia o louvor. Eu levava uma turma e ia fazer o louvor. Levava tudo numa Brasília amarela, cara. Tudo. Aí eu entrava. Brasília amarela. Tá com culto, tudo dentro. Porque era Se quiser, eu faço aqui uma paródia. E aí a gente... Eu lembro que eu fiz o louvor, né? E aí a gente não sabia quem ia pregar. Porque o missionário, na hora, o nosso reitor chamava. E hoje, com a palavra, então todo aluno tinha que preparar o sermão com o sermão pronto. E eu lembro, e hoje quem vai pregar é o aluno Luciano Subirá. Ele já subia assim, ó. Naquela época, eu já sabia que seria eu. E aí começou. Nossa! Nossa!